Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta. Sejam muito bem-vindos todos nessa noite de quarta-feira. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa noite em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Jesus, ó Pai, por favor, nós te pedimos nessa noite uma unção especial do Teu Espírito. Unge nossos corações, unge a Sua palavra, comunica conosco os Seus pensamentos, Senhor. Ó Pai, nós colocamos Israel diante do Teu trono da graça e pedimos paz para Jerusalém. Agora, neste novo ano deles, ó Pai, que o Senhor possa operar graciosamente, levando as boas novas de Jesus nas fronteiras, em Gaza, onde é que estiver o povo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Paz para Jerusalém. Pedimos, ó Pai, a Sua graça, as Suas misericórdias, que renova cada manhã em nossas vidas, que o Senhor nos orienta no caminho que devemos andar. Ó Pai, que eles estão clamando por uma provisão financeira nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar um milagre. Aqueles que estão clamando por uma cura física, ó Pai. Nós queremos te pedir especialmente pelo nosso filho Natan, lá em Helsinki, na Finlândia. Uma bactéria, Senhor, com um nível de infecção no sangue alto. Que o Senhor pode abençoar, Pai, que o antibiótico que ele está tomando possa fazer efeito e ele ser curado completamente, sem ficar nenhuma sequela. Em nome de Jesus, colocamos nosso filho Natan diante do trono da graça. Pedimos nesse momento um toque especial, uma cobertura especial, uma cura definitiva para ele, Pai. Por favor, abençoa nesse momento nossas vidas. Abençoe cada um que vai assistir essa mensagem, que o Senhor toque no coração de cada um de nós. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, está escrito: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Uau! É fantástico para nós ler esse texto nessa noite, porque o contexto do capítulo 11 de Hebreus é o capítulo 11, e fala dos heróis da fé, homens e mulheres iguais a nós, que viveram por fé, homens e mulheres, que o mundo não era digno deles, como está escrito no capítulo 11 de Efésios, heróis da fé, que perseveraram no seu caminhar, homens e mulheres, que o mundo não era digno deles, visto que nós temos esta grande nuvem de testemunha, corramos a carreira proposta para as nossas vidas, mas que não percamos o foco principal no dia a dia. O nosso foco é em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Jesus, ele está o tempo todo com as mãos estendidas para nós. Nós devemos manter nosso foco nele, no dia a dia, nos momentos difíceis, como nos momentos bons também. Mantermos o foco em Jesus. Em Mateus capítulo 6, no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, está escrito: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti
sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha, Mateus 6, versículo 22 e 23. Os nossos olhos são lâmpada para o nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E por isso é tão crucial que nós mantenhamos o nosso foco em Jesus Cristo. Se mantermos nosso foco, vamos pensar com Deus. Pensar com Deus é um privilégio de cada um de nós que somos nascidos de novo. Pensar com Deus significa que, de acordo com Filipenses capítulo 4, versículo 8, vamos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, vai ser isso que vai ocupar os nossos pensamentos no dia a dia. Então, é crucial que nós mantermos o nosso foco em Jesus Cristo. Em cada momento, em cada situação que nós venhamos a passar, que sejamos firmes em manter nosso foco em Jesus. Por isso, Mateus capítulo 7, abre lá comigo, por favor. Mateus 7, Mateus capítulo 7, por favor, versículo 13 e 14, está escrito. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. 2 senhores, 2 caminhos e 2 portas. O pecado tenazmente, nos assedia, nos exprime para tirarmos nossos olhos do Senhor Jesus e colocar em outras coisas. O tempo todo, o pecado está nos exprimindo, tenazmente nos assedia para nós perdermos o foco, para nós tirarmos o foco de Jesus Cristo. Então, é muito importante nós sabermos onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Porque ali também estará o nosso tesouro. No versículo 21, aqui de Mateus capítulo 6, versículo 21 está escrito: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O teu coração. Sabe, amados irmãos, o pecado é implacável e não irá te dar trégua, não irá nos dar trégua em momento algum. Ele sempre volta com força. Nós devemos manter nosso olhar na cruz. Mantenha seu foco em Jesus Cristo. Não dá espaço para que a carne tome uma vantagem sobre o espírito, para que este mundo tenebroso não nos influencie a errar o alvo, porque o pecado tenazmente nos assedia com o propósito de nos afastar da graça, com o propósito de nos fazer naufragar da fé. Então, devemos manter nosso foco. É tão crucial que entendamos esse princípio nesta noite, para não perdermos o nosso foco em Jesus. A pressão aumentará. O inimigo trará acusações para nos distrair. Não perca seu foco. Satanás adora mostrar a nossa desobediência para nos condenar. Ele sempre lembra da nossa desobediência, mas não lembra da nossa obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Deus não lembra da nossa desobediência, mas lembra da nossa obediência. Por isso, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, Paulo disse em Filipenses 3:13, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Então, hoje é o momento de deixar o passado no passado e avançar para o que está adiante de nós. E isso precisa de fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus, que gera convicções em nossos corações e nos faz andar em novidade de vida.
uma vida nova de qualidade, diferente da vida que andávamos anteriormente. Por isso, nesta noite, nós precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo, em todo o tempo, né? E não permitir que o pecado que tenazmente nos assedia tenha êxito em nossas vidas. Sabe, amados irmãos, não devemos distrair com nada. Nada. Não percamos o nosso foco em Jesus. Mesmo que as ondas estejam fortes ao nosso redor, mesmo que o vento esteja fazendo um barulho grande, eu lembro, quando nós morávamos em Florianópolis, na época do vento sul, né, Elaine? Você lembra? Né, nós morávamos numa casa e o que acontecia? Quando o vento sul vinha fazendo aquele barulho ensurdecedor, um barulho forte, e ele passava, e de repente ficava um silêncio. Passava alguns minutos, ele vinha de novo, fazendo aquele barulhão, né? Barulhão, ele ficava rodando, né? Ficava fazendo aquele barulho que gerava medo em nós, e nós com 3 crianças dentro de casa, né? Nós ficávamos assustados, porque nós não estávamos acostumados com esse vento sul, né? Porque nós somos aqui do Sudeste, estamos aqui em Belo Horizonte, mas morando em Florianópolis, lá no Sul, nós tivemos essas experiências em várias vezes, em vários anos que ali estivemos. Então, é ensurdecedor. Então, quando o vento está forte, não devemos perder nosso foco em Jesus, manter nosso foco em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Eu já falei várias vezes sobre esse capítulo 14. Pedro, né, teve uma experiência maravilhosa quando ele estava dentro do barco naquela noite, e o vento estava forte, as ondas estavam fortes, estava escuro, e de repente Jesus veio caminhando por sobre as águas, e logo eles gritaram, é um fantasma. Mas sabe, não, sou eu, disse Jesus. E Pedro disse, se és tu, Senhor, permita que eu vá até ti. E Jesus disse para Pedro, venha, Pedro. E Pedro desceu do barco, num lugar profundo, e ele começou a andar por sobre as águas, focado em Jesus, ele começou a andar por sobre as águas. Mas, de repente, Pedro tirou o foco de Jesus e olhou para o lado, para as ondas fortes, para o vento forte. E o que aconteceu? Pedro começou a naufragar, a afundar. E ele gritou, socorro, Senhor! Socorro, Senhor! E o que aconteceu? Vamos lá. E Pedro, no versículo 30 e 31. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha, não devemos tirar nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não perca o foco. Pedro tirou os olhos, ele perdeu o foco e começou a afundar. Quando nós perdemos o foco em Jesus Cristo, nós vamos naufragar. Vamos naufragar no nosso dia a dia. Vamos naufragar, sabe, em várias áreas das nossas vidas. E nós, muitas vezes, acabamos culpando as pessoas à nossa volta, em vez de voltar nossos olhos, igual Pedro fez, e focar em Jesus de novo. E Pedro gritou, socorre-me. E Jesus estendeu a mão. Pensa comigo, Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu sua mão e segurou Pedro e colocou ele em pé no barco novamente. Nossa, Jesus está com a mão estendida para as nossas vidas nessa noite. E Ele quer que nós seguramos na sua mão e focamos nossos olhos nele. Ele nos colocará de pé novamente. Nós somos aceitáveis por Deus. Deus aceitou você e me aceita. Hoje, aí agora,
Devemos simplesmente nos arrepender, confessar, sacudir a poeira, levantar e caminhar de novo, correr a corrida que está proposta para cada um de nós. Sejamos firmes em nossa corrida, sejamos perseverantes e não permitir que o pecado nos distraia, fazendo-nos perder nosso foco. 2 portas, 2 caminhos. Mesmo que esteja apertado o caminho, corra, se mova, saia da sua zona de conforto e abrace o que Deus está te propondo neste momento. Mantenha seu olhar, seu foco no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você não irá se arrepender e manter seu foco em Jesus, porque bênçãos sem medidas estarão ao seu dispor. A graça de Deus te promoverá e você verá a grandeza das misericórdias do Senhor que renovarão na sua vida cada manhã, cada dia da sua vida. Pense com Deus, busque ao Senhor. E como nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, só para a gente terminar. Portanto, também nós, temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, que testemunhas essas? Capítulo 11, de Noé, de Abraão, de Abel, de Sara, quem mais? Vamos lá. Isaac, Jacó, vários testemunhos de fé. Tem Isaías, que foi cerrado no meio. Vários homens e mulheres que o mundo não era digno deles, assim como nós hoje, homens e mulheres de fé, o mundo não é digno de nós, porque o mundo jaz no maligno. Então, tendo a rodear tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Aleluia! Uau! Aleluia! Confesse, sacode a poeira e levante e corra a corrida da fé. É pela graça, não há mais condenação, não há mais culpa, não há lugar para ficarmos lamentando o que passou. Deixe o passado no passado e avance para o que está diante de você, correndo a corrida da fé. A fé alimentada e alicerçada com a palavra de Deus. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A porta da graça será fechada. E depois não tem como nós lamentarmos ter ficado para trás. A porta está aberta hoje. O caminho é estreito. A graça de Deus está disponível para nós. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hoje você pode ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E isso não é mudar de religião. Não estou pedindo você de parar de fazer o que você gosta. Estou falando para você entregar sua vida a Jesus Cristo pela fé. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você gostaria de ter a vida eterna, a salvação eterna, a hora é agora. Só curva a sua cabeça, fecha seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e um dia voltará para nos buscar. Entre no meu coração e me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: a todos que receberam Jesus como Salvador, nova criatura é.
as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Você que orou, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente. Tenho o maior prazer de orar com você e de servir o que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que tenhamos um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém.